Desmatamento legal é legal mesmo? Você quer entender melhor sobre esse assunto? Como que isso vai ter os desdobramentos aí na sua vida profissional, no seu dia a dia? Então vem comigo nesse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, há mais de 16 anos, tá? E nesse vídeo eu decidi aqui fazer não como que um conteúdo mais técnico, né? Acho que eu vou tratar esse vídeo aqui mais como um vídeo de opinião pessoal minha, né? O que que eu penso, o que que eu entendo a respeito desse tema de desmatamento legal, né? Porque eu acredito, vamos lá, eu acredito que primeiramente em relação a quando a gente fala em desmatamento, mesmo que seja legal, eu acredito que existe muita falta de conhecimento, primeiramente por parte da população, né, que eu acredito que, ao meu ver, não tem assim essa obrigação de saber tudo que isso envolve, de saber todos os pormenores técnicos, por mais que a gente sabe que tem pessoas que procuram se inteirar sobre esse assunto, mas eu acredito que o grande público, de maneira geral, não tem conhecimento sobre essa questão do desmatamento quando ele é feito de forma legal, né? E isso gera, claro, os seus desdobramentos, as suas consequências. Uma vez que o grande público não sabe exatamente o que, que é, como é feito e o que, que isso implica, é o grande público que vai influenciar nas tomadas de decisão das empresas, na tomada de decisão dos governantes, nos padrões de consumo, sobre aquilo que as populações querem consumir ou não querem consumir, como querem consumir ou não, tá? Então, eu acredito que essa falta de conhecimento mais aprofundado do grande público, né, tem aí sim os seus desdobramentos em relação à questão do desmatamento legal, tá? E eu também percebo que existe aí uma certa falta de conhecimento também por parte dos profissionais do setor florestal e ambiental, né, na hora de tratarem sobre esse assunto. Por mais que, por exemplo, eu sou engenheiro florestal e eu não estou aqui dizendo que eu sei tudo sobre o assunto, mas eu procuro me inteirar minimamente para que eu saiba como apresentar um projeto, o que, que isso vai implicar de forma prática no dia a dia dos meus clientes e no dia a dia da sociedade como um todo. Então, eu procuro me inteirar sobre o assunto, né? Mas eu percebo que muitas vezes os profissionais, por eles terem aí a sua rotina de trabalho, de projeto, de consultoria, eles acabam não dando atenção sobre os pontos que são relevantes nessa questão aí do desmatamento legal, né? Isso gera também as suas consequências, os seus desdobramentos. O fato dos profissionais ou não saberem bem exatamente sobre o assunto, ou muitas vezes sabem e não conseguem vender aí o seu peixe corretamente, isso faz com que os profissionais, na hora de entregar um projeto, sejam muitas vezes questionados de tal forma que não sabem responder corretamente as dúvidas, questionamentos, né, tanto por parte do cliente quanto até mesmo por parte da sociedade na hora de dar alguma satisfação, né? Então eu acredito que isso também é de total interesse dos profissionais, por mais que muitas vezes você que esteja assistindo esse vídeo, você seja um engenheiro florestal, ou um biólogo, um engenheiro ambiental, um engenheiro agrônomo, né? Não importa qual seja a sua formação, mas se você é um profissional do setor florestal e ambiental, eu acredito que esse assunto é do seu interesse para que você saiba adquirir mais experiência, né? E saber vender melhor o seu peixe, né? E também, por fim, né, se eu disse que existe uma falta de conhecimento da população e também dos profissionais, eu diria que existe também como uma falta de conhecimento, né, no bom sentido, também por parte dos governantes, que são as pessoas que tomam as decisões. Quando a gente fala aqui em desmatamento legal, eu estou me referindo a processos, né, de licenciamento ambiental. Sendo assim, esses processos eles dependem de determinadas legislações, seja do ponto de vista municipal, ou estadual, ou federal. Então, em qualquer âmbito que seja, vai ter ali algum parlamentar, alguma pessoa de alguma entidade pública, né? E essa pessoa é que vai fazer ali as suas tomadas de decisão em relação às legislações, aos termos de referência, né? Então, eu acredito que essa falta de conhecimento pleno também por parte dos governantes e das pessoas que tomam esse tipo de decisão acaba influenciando também, né? Uma vez que aí a gente volta nesse ciclo, né? Se a população muitas vezes não tem total conhecimento e aí isso influencia lá na pressão sobre os governantes. Então, se os governantes souberem melhor sobre o assunto, os profissionais também vão saber, a população também vai saber, e aí com tudo isso gera esse ciclo, né,
de bons conhecimentos que vão agregar cada vez mais para a sociedade. Então, por tudo isso que eu acredito que esse tema é muito importante. Agora, vamos também entender aqui o seguinte. Dá uma olhadinha ao redor, exatamente ao seu redor, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, tá? Com certeza você vai estar utilizando algum produto ou subproduto que utilize madeira na sua composição. Seja papel, seja algum móvel, seja algum utensílio, seja até mesmo o madeiramento da sua casa, dependendo de que forma foi feita a sua casa, ou até mesmo, caso você não saiba, existem alimentos que levam celulose na composição, então você também utiliza madeira até mesmo na sua alimentação, tá? Então, tudo isso significa que não é errado aqui eu afirmar que todo mundo, absolutamente todo mundo, utiliza madeira no seu dia a dia, né? Seja pessoa rica ou pobre, seja homem ou mulher, seja lá em qualquer país que for, né? Isso significa que a madeira é um recurso utilizado todos os dias por todas as pessoas no mundo inteiro, tá? Então, isso significa que é necessário sim que haja madeira, e essa madeira ela vai ter aí as suas fontes de fornecimento, né? De maneira geral, eu vou colocar aqui como as principais fontes de madeira no dia a dia são seja madeira proveniente de florestas plantadas, né, com essa finalidade, seja madeira proveniente de manejo florestal sustentável em florestas nativas, né, que caso você não saiba, o manejo florestal sustentável é aquele que existe lá uma floresta nativa e são retiradas apenas algumas árvores que têm potencial para ser explorada, e aí as árvores que permanecem lá, elas vão ter o seu crescimento, e aí isso vai fornecendo ali um ciclo de crescimento da floresta, né? Por isso que é chamado de sustentável. E também existe a fonte de madeira que é proveniente do desmatamento legal, né? Ou seja, o desmatamento que passa por toda uma análise e aquela análise aprova a origem daquela madeira a ser desmatada. Então, no caso das florestas plantadas, né, eu acho que é fácil das pessoas entenderem que essa é uma fonte de madeira sustentável, né? Porque se é plantado, significa que o proprietário, a pessoa que plantou, ela plantou, esperou crescer, aí quando chegou lá no padrão de crescimento que ela queria, ela foi lá e colheu, né? Então, ela aquela pessoa que produziu aquela madeira, né? No caso de manejo florestal sustentável, ele também é sustentável, né? Porque quando é feita de uma forma correta o manejo florestal sustentável, significa que foram escolhidas as árvores que poderiam ser aproveitadas e ficou uma série de outras qualificações de árvores na floresta, como as árvores remanescentes, mas também árvores para porta-semente, árvores que são proibidas de corte, né? Então existe ali toda uma série de parâmetros que vão nos garantir que o manejo florestal também é feito de forma correta e sustentável, tá? E no caso das florestas, da madeira proveniente de desmatamento legal. Bom, primeiro eu já quero deixar bem claro aqui, tá? Que nesse vídeo eu estou me referindo àquilo que é feito de forma legal, tá? Então eu não vou nem entrar no mérito aqui do desmatamento que é feito de forma ilegal, né? Como o próprio nome diz, ele é feito de forma ilegal, então deve ser combatido, tá? Eu estou me referindo aqui ao desmatamento legal, ou dependendo de onde você estiver, isso possivelmente pode ter outro nome, como supressão vegetal ou plano de exploração florestal, mas de qualquer forma todos esses compreendem a mesma coisa, né? É algum tipo de desmatamento que ele passa por todo o crivo da análise de um órgão ambiental competente, seja esse órgão municipal, estadual ou federal, né? E todo esse processo, toda essa análise, ela gera aí uma certa insegurança em todos os envolvidos. Gera insegurança no dono da propriedade, gera insegurança no profissional que vai estar apresentando aquele projeto, gera insegurança também no analista de meio ambiente que vai analisar e aprovar aquele projeto, porque tudo isso, como eu disse anteriormente, gera desdobramento, gera consequências, gera entendimentos por parte da sociedade como um todo, tá? Então, todos os envolvidos, né, nesse processo, eles têm sim as suas inseguranças, os seus medos, e eles querem fazer tudo isso da melhor forma possível. Meu nome é Robson, né? Robson Souza, sou formado em Engenharia Florestal, sou natural aqui de Santarém do Pará, resido aqui, e atualmente eu estou exercendo a função de técnico em Engenharia Florestal na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém. Né? E
surgiu a necessidade de aprofundar mais o aprendizado, né, rever algumas coisas que a gente não utilizava tanto, assim, porque, como eu te falei anteriormente, estamos tendo muita demanda de pedido de supressão de áreas secundárias, de áreas primárias também, a gente vai poder autorizar, e tudo agora é linkado via Sinaflor, né? Todo o cadastro é feito via Sinaflor, que é o sistema lá do IBAMA, lá nacional, né? A área basal, por exemplo, a gente utilizava um cálculo simples que era colocado dentro da legislação local, mas o que a gente notou é que o cálculo ele não está certo dentro da legislação do Estado aqui, né? A gente foi revendo isso, então surge essa necessidade de estar revendo muitos conceitos e fórmulas que a gente já tinha aprendido, mas acabaram ficando lá, e a gente sempre tem que voltar e rever a parte básica mesmo, né? A gente viu realmente que a legislação ela veio com erro, ainda não foi consertada, mas a gente até de uma nota técnica consegue fazer essa mudança, né? Para ter um volume real do que está sendo extraído, na verdade, que é o que interessa, né? A galera sente essa dificuldade de buscar confiança para fazer atividade, né? Mas aí, no seu caso, seria confiança para analisar, é isso mesmo? Já é do lado oposto, né? Saber se o que ele está apresentando é aquilo que deve ser apresentado, né? E eu acho que a gente tem mais responsabilidade ainda, porque a gente vai verificar se o que ele apresentou é o que condiz, o que condiz com as análises, né? Toda essa análise por parte do órgão ambiental, caso você não saiba, ela inclui, por exemplo, diversos fatores e parâmetros, como, por exemplo, primeiramente ter a propriedade, a fazenda devidamente cadastrada, né, com todos os seus perímetros, a sua área, né, com todo o levantamento de campo correto. Essa análise também inclui todo um inventário florestal feito para se determinar, por exemplo, o percentual daquela área que pode ser aberto, que pode ser desmatado legalmente. Isso porque, dependendo do tipo de bioma, existem percentuais diferentes. Por exemplo, eu que estou aqui no Mato Grosso, né, aqui, se for um bioma em área de cerrado, né, por lei é permitido fazer uma abertura de até 65%. Se for uma propriedade que vai estar dentro de uma área de floresta amazônica, então a lei já muda. Nesse caso, é permitido fazer uma abertura de uma área de até 20% da propriedade. Então, o percentual a ser aberto também muda dependendo de cada caso, né? E aí também é feito um inventário florestal para se determinar diversos parâmetros sobre as espécies que vão ser ali utilizadas naquela exploração florestal. Como, por exemplo, não explorar espécies proibidas de corte, né? Porque, caso você não saiba, existem determinadas espécies que são proibidas de corte, mesmo em uma área onde é feita uma autorização de desmatamento legal, né? Então, por exemplo, né, existem lá casos em que o órgão ambiental faz toda a análise e aí emite uma autorização para se fazer a abertura daquela área. E aí, mesmo com a autorização em mãos, o dono da propriedade, o proprietário, ele não pode derrubar determinadas espécies que são proibidas de corte, espécies protegidas por lei, ou dependendo de onde você tiver algum termo diferente, né? Mas de qualquer forma são espécies onde não se pode fazer a derrubada dessas espécies mesmo com autorização. Essa análise também envolve não se fazer desmatamento em áreas consideradas mais sensíveis, tá? Como, por exemplo, as que a gente chama de área de preservação permanente, que são, por exemplo, margens de rio, né? Dependendo da largura do rio, a margem que é a área de preservação permanente, a margem que não pode ser desmatada, ela tem largura diferente, né? Quanto maior a largura do rio, maior o tamanho da APP, da área de preservação permanente. Ou outras áreas também consideradas sensíveis são arredores de nascentes, dependendo da declividade do terreno, áreas onde tem ali um grau de inclinação maior, são mais suscetíveis à erosão. Então essas áreas também são locais onde é proibido ali fazer o desmatamento, né? Eu sei que isso vai variar de estado para estado, de região para região, mas também fica a dica que isso também faz parte do crivo dessa análise do desmatamento legal,
tá bom? Também faz parte do crivo, da análise do desmatamento legal, né, que aquela madeira a ser explorada, ela tenha assim, uma destinação àquela madeira, né? Ou seja, não basta simplesmente o proprietário ter autorização, vai lá e faz a derrubada, mas não dá nenhuma destinação àquela madeira. É necessário que se tenha ali uma destinação, alguma utilização àquela madeira proveniente do desmatamento legal, tá? Porque dessa forma isso vai também garantindo ali a sustentabilidade do ponto de vista econômico. Também é necessário que sejam feitas, utilizados técnicas corretas para não causar erosão, né? Ou técnicas de desmatamento que sejam consideradas também menos degradantes ao meio ambiente, vamos assim dizer, tá? Então isso também faz parte do crivo dessa análise. E também, por fim, porém não menos importante, faz parte do crivo da análise que todas essas informações sejam apresentadas por um profissional habilitado, né, e aí que os órgãos ambientais entendem que esse profissional tem a qualificação para isso, né. Então, tudo isso, né, de repente eu até esqueci aqui de algum parâmetro, mas é importante que se saiba que tudo isso faz parte da análise de um desmatamento, né, para que ele seja considerado legal, para que ele seja considerado de forma correta, mesmo que aquela área desmatada, né, ela vai ter ali uma outra utilização, né, não vai ter ali uma área de floresta nativa, né, vai ser dada uma destinação correta e, ao mesmo tempo, vão ser preservadas áreas onde devem ser preservadas. E mesmo após feito essa abertura de forma correta, é importante que se saiba que também é importante, até mesmo por lei, aquela área ela não pode simplesmente ficar lá aberta sem nenhuma autorização, né? Por lei é necessário que aquela área aberta tenha-se ali alguma destinação econômica àquela área, né? Porque senão seria, digamos que muito fácil, né? Faz a abertura, se não for feito nenhuma utilização naquela área, digamos que a vegetação ao longo dos anos ela vai se recompor e aí faria ali um novo desmatamento naquela área, né? Sempre sem dar nenhuma utilização. Então é importante que se dê alguma utilização àquela área e os órgãos ambientais eles têm como verificar isso. E sem contar também que, claro, que quando é emitida uma autorização de desmatamento legal, né, aquele proprietário, tudo bem, ele tem lá o direito de fazer a abertura naquela área. Mas se porventura, se ele fizer uma abertura a mais, se ele de forma acidental, digamos assim, se ele avançar, desmatar alguma área onde não tinha ali emitido a autorização, então, por lei, essa pessoa também tem que recuperar aquela área que foi aberta sem autorização, né? Para isso existem projetos específicos de recuperação de áreas degradadas, enfim, tá? Então, tudo isso vai fazer com que todo esse desmatamento ele seja feito de forma mais correta possível, legal e garantindo que os locais onde não se pode fazer exploração não seja feito. Então, tudo isso significa que quando é emitida uma autorização de desmatamento, né, ao meu ver, acho que a sociedade deveria aplaudir de pé uma atividade como essa, né? Porque quando é feita uma autorização de desmatamento, quando uma área é aberta legalmente, significa que todos os envolvidos são idôneos, são corretos, tudo foi feito corretamente, né? E aí, uma vez que isso é feito, a gente atingiu aí como que aquele tripé da sustentabilidade, né? Ou seja, o tripé econômico, ou seja, aquela área está sendo dada uma destinação econômica àquela área, ao mesmo tempo está sendo aí criado um benefício social, porque tudo isso vai criar toda uma cadeia produtiva de mão de obra, de colaboradores, empregos são gerados, é emitido mais recursos para a sociedade como um todo, e tudo isso preservando o meio ambiente, tá? Sim, preservando, porque quando é feita uma autorização de desmatamento, significa que existem áreas mais sensíveis que não vão ser intocadas, significa que vai ter um percentual da propriedade que vai fazer com que haja ainda manutenção da biodiversidade de fauna e flora daquele local, né? Então tudo isso é feito dentro da lei, de tal forma que dependendo do bioma vai ter sim preservado lá um percentual maior ou menor de área, né? Então tudo isso significa que a propriedade está cumprindo a sua função econômica, social e ambiental, significa que o proprietário daquela área é idôneo e passou por todo esse processo garantindo que tudo fosse feito da forma correta, significa que o profissional que apresentou aquele projeto fez todos os levantamentos corretos, apresentou o órgão ambiental, eventualmente respondeu questionamentos, pendências, que isso é normal, faz parte também. Significa também
que o analista de meio ambiente, a pessoa que analisou aquele projeto, cumpriu corretamente a lei, né? Fez tudo de forma correta, de acordo com a lei e os seus princípios, então ele deu lá a sua canetada, o seu parecer, de tal forma que a propriedade teve aquela autorização, mas ao mesmo tempo o meio ambiente está sendo ali bem conduzido, bem preservado. Então, tudo isso significa que um desmatamento legal, ele sim, ele é legal porque ele cumpre todos esses papéis e essas funções sem prejudicar o meio ambiente. Então, se você está vendo esse vídeo, se você não é profissional do setor florestal, né, se você acha que você não tem obrigação de saber todos esses pormenores, tudo bem, está no seu direito. Mas saiba que muito mais prático do que não querer utilizar madeira, como muitas vezes eu vejo as pessoas falando, né, não vamos utilizar tal madeira, tal tipo de madeira, né, é importante que você saiba que a madeira vai ser explorada na natureza. Então, muito melhor do que isso é você procurar saber qual que é a origem e qual que é a destinação correta daquela madeira, daquele recurso. E aí, uma vez que você utiliza esse recurso, você também faz a sua parte em dar uma destinação final correta após utilizado aquilo, né? Então, isso vai fazer com que você também cumpra a sua parte, né? Mas não totalmente de forma ingênua, digamos assim. De tal forma que você vai estar utilizando madeira, já que a gente garantiu aqui nesse vídeo que não importa a sua condição hoje, você utiliza sim madeira de diversas maneiras no seu dia a dia. Então saiba que essa madeira, esse recurso, ele vai sim ser explorado na natureza, tá? E aí cabe a você saber corretamente essas informações sobre a sua origem e a destinação final que você vai dar a isso. E se você é profissional do setor florestal e ambiental, saiba que, independente da sua formação, você vende muito mais do que um simples produto ou serviço ou uma consultoria. O que você vende, ao meu ver, é sustentabilidade para a sociedade, né? Quando você consegue compreender isso, você consegue muito mais do que dar uma consultoria, do que apresentar um projeto. Você consegue vender o seu peixe melhor, seja lá para quem for, para o cliente, para a sociedade, né, para qualquer um que te perguntar. Então saiba que o seu trabalho também é fundamental para que seja garantida a sustentabilidade dos recursos sem deixar de ser rentável, né, porque isso também precisa fazer parte da equação, né. É necessário que se garanta a sustentabilidade, mas ao mesmo tempo é necessário que você também tenha lucro, né? É necessário que você tenha aí as suas fontes de receita para que dessa forma todos cresçam junto. Quando você consegue compreender isso, você consegue entregar todo um trabalho melhor para a sociedade em geral. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, para mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo, informação, tá? E quando você estiver inscrito aqui, não se esquece também de ativar o sininho para você ser notificado cada vez que eu postar aqui alguma atualização, tá? Aqui no meu canal, todos os dias você tem algum vídeo, alguma dica super útil, super bacana para você ser um profissional florestal de sucesso, com muito mais confiança, segurança e autoridade nos seus trabalhos, tá bom? Se você acha que eu esqueci de algum parâmetro, de algum termo, de alguma informação aqui importante nesse vídeo, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado, tá, por você chegar até aqui e continuar me acompanhando. É isso aí. Valeu!